Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E quero te convidar, se você não é inscrita no canal, se inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas, pois estarei aqui nesse ano de 2025, colocando em prática, fazendo a vontade de Deus. Tenho passado por algumas situações, coisas que têm acontecido para que eu pare, tá? Para que eu desanime, mas eu vou continuar fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, pois eu sei, através do Espírito Santo, encontrará corações e Ele quer tocar, Ele quer transformar as nossas vidas. Então, conforme eu tenho vivido algumas experiências, eu venho dividir com vocês, tá? E se você tiver algum testemunho, algo para edificar a minha vida, também deixa aí no comentário desse vídeo, porque será edificante para a minha vida também. Porque é dessa forma, nós temos que crescer a cada dia e vamos trocando experiências, servir ao Senhor nessa terra, nesse mundo tão tenebroso que está cada vez pior, mas simplesmente cumprimento da palavra do Pai. Então temos que estar seguindo firme e forte, levando a nossa cruz junto com Jesus, para que naquele dia possamos receber a maior bênção, que é a salvação eterna. Mas enquanto estamos aqui, temos que saber como se comportar nesse mundo onde Deus deixou conosco o Consolador Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá preparando o nosso lugar e em breve vem nos buscar. E hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de nós orarmos todos os dias, tá? Na verdade, estamos em constante ligação com o nosso Pai. No nosso dia a dia, às vezes tem tanta correria, na verdade, tantas coisas para resolver, e nós vamos deixando o nosso contato íntimo com Deus de lado. Parece que isso não é tão importante. O que diz a palavra? Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas, infelizmente, nós muitas vezes corremos atrás das demais coisas. Isso não é uma coisa errada que só você comete, não. Eu também cometo, eu também já cometi e hoje eu tenho procurado fazer diferente. Porque no dia a dia, eu fiquei aí para cuidar de 3 crianças sozinha, então toda aquela pressão, o medo do que seria o futuro daquelas crianças me fez muitas vezes deixar Deus em segundo plano. E muitas vezes ele falava comigo, me busca em primeiro lugar, eu quero mudar a sua história. E eu tentava convencê-lo, dizia, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu não posso deixar. Eu tenho 3 crianças para cuidar, então eu procurava trabalhar, eu não faltava no meu trabalho. Deixei, gente, de passar momentos importantes da vida dos meus filhos, quando estavam ainda na escola, eles tinham uma comemoração, alguma coisa na semana, e eu faltava, eu não ia, porque eu tinha medo de perder meu emprego. E depois isso acarretar em algo ruim para a nossa família. Olha só a situação. Então era uma ansiedade, um desespero, sabe? Eu ficava correndo atrás, e eu não saía do lugar. Eu não conseguia entender essa palavra. E quantas vezes o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, busque primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu falava, amém, Senhor, mas eu não posso. Eu tenho meus filhos para criar. A falta de sabedoria, gente, só nos leva para o fundo do poço, tá? A falta de sabedoria só nos leva para o fundo do poço. A palavra deixa bem clara, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu vim de muitos anos lutando com a minha força e corri atrás. É eu que tenho que sustentar, é eu que vou fazer. Pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele era comigo, Ele nunca me deixou, Então realmente Ele foi comigo, Ele cuidou, passamos algumas necessidades, algumas dificuldades, mas eu sempre vi a provisão de Deus na minha vida. Mas eu poderia ter chegado num lugar melhor. Eu poderia ter vivido as promessas do Pai, assim, mais rápido, Passou muitos anos, para vocês terem uma noção, os meus filhos hoje são adultos. Tem 6 anos que eu estou caminhando, buscando conhecer esse Deus, começando a colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, e tem muitas coisas a ser mudadas ainda. É dessa forma, é uma constante mudança nas nossas vidas enquanto estamos aqui na Terra. E isso é bom. O importante é saber que você está andando, tá? O triste é ficar estacionada como eu fiquei. Fiquei anos estacionada no mesmo lugar, sendo religiosa, cumprindo rituais, e não sabia adorar a Deus, não sabia servir a Deus, Eu não conhecia a Deus. A fé que eu tinha era uma fé muito limitada. E nem foi muito pela minha culpa. Foi porque eu vivi dentro de uma caixinha onde aquelas pessoas também pensavam dessa forma. Eu só via pessoas sofrendo, pessoas passando por provações, lutas e mais lutas. E diz que assim era a vida do cristão.
E aquilo eu tomei posse e sabia que era dessa forma. Se eu amava a Deus, se eu servia a Deus, era dessa forma. Gente, quando você começa a ler a palavra, quando você começa a conhecer quem é Deus, você vai ver que nós estamos sendo enganados, tá? O próprio Jesus disse, eu vim para te dar vida e vida com abundância. Com abundância, não é só vida. Ele poderia ter dito, eu vim para te dar vida. E tá tudo bem, seria muito bom, não é verdade? Mas eu vim para te dar vida e vida com abundância. E quando você começa a conhecer quem é Deus, você lê a palavra, primeiro busca aí, eu já falei isso para você, se você ainda não leu a Bíblia, leia a Bíblia. Comece a conhecer aqui, ó, tá tudo para você aqui, tá tudo para nós o que o Senhor deixou, para nós entendermos, para nós não sermos roubados por Satanás, para nós não sermos enganados, sabe, por pessoas que são usadas por Satanás para nos enganar. Tá tudo na palavra. Então você começa a conhecer, lê aqui a criação do mundo, como Deus criou todas as coisas. Vai ler essa parte aí do Velho Testamento e você vai conhecer quem é Deus. Depois você vai para o Novo Testamento, você vai conhecer quem é Jesus. E você também precisa conhecer quem é o nosso inimigo, Satanás, como ele trabalha. Então, muitas vezes passamos por sofrimento aqui na Terra que não era para nós passarmos, mas simplesmente por ignorância, simplesmente porque não conhecemos a vontade do Pai, não conhecemos quem é o Deus ao qual nós servimos. Eles vão falar de Jesus para as pessoas, falam, não, já tenho Deus, mas tem mesmo? Ou somente uma coisa superficial? Porque quem tem Deus tem intimidade com Ele. Quem tem Deus quer fazer tudo que lhe agrada. Quem tem Jesus renuncia ao pecado, renuncia ao mundo para viver a plena vontade do Pai. Então nós temos que entender tudo isso, né? E aqui eu não estou falando de religião, tá, gente? Eu estou falando de buscar a Deus, da palavra, de quem é Jesus, de quem é Deus. Nós precisamos ter em nossas vidas, nós queremos ter uma vida transformada e nós precisamos fazer a nossa parte, não é verdade? Então hoje eu quero falar para vocês um testemunho que aconteceu comigo, para vocês entenderem a importância de estar sempre na presença de Deus, de não sair da sua casa sem fazer uma oração. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Quando nós, às vezes está dentro de casa, acontece alguma coisa, como eu passei agora aqui em dezembro, eu saí para trabalhar, não sabia que ia chover de uma forma, entrou, né? Teve aqui uma enchente e Deus deu um livramento muito grande. Eu poderia ter passado por uma situação muito difícil, mas deu um livramento. E eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Eu sempre levanto pela manhã, tenho colocado essa prática na minha vida de fazer um devocional. E o que é o devocional? Eu tô até com o meu livro aí, eu mostrei para vocês, né? O livro Café com o Pai. Tá sendo algo bom, é um direcionamento ali, todo dia eu leio uma palavra, tem uma palavra ali que eles indicam, mas eu não deixo de ler a palavra. Todo dia me levanto pela manhã, leio um capítulo da palavra, 2, depois vou para esse livro, né, o Café com Deus Pai, e coloco o meu dia, o início do meu dia nas mãos do Senhor. E Ele tá no controle de todas as coisas. A gente não sabe, gente, o que vai acontecer hoje, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, o que vai acontecer amanhã. Tudo está nas mãos do Senhor. E Ele nos guarda, nos livra. Então eu quero contar um testemunho de algo interessante que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, né? Eu trabalhava numa empresa e todo dia eu andava cerca de 15 a 20 minutos para chegar no ponto, pegar um ônibus para ir para o local do meu trabalho. E todo dia pela manhã eu me levantava e confesso para vocês que não tinha essa percepção que eu tenho hoje, mas já buscava o Senhor, né? Então eu sempre coloquei Ele na minha vida. Então eu levantava pela manhã, tudo correndo, a minha vida foi sempre fazendo as coisas tudo correndo, levanto em cima da hora, aquela agitação, um desespero, uma vida muito pesada, uma ansiedade. Era um período aí que eu estava cuidando das crianças, né? Aquela preocupação. Hoje eles já são adultos, cada um cuida de si. Não tem mais aquela responsabilidade sobre a minha vida, mas naquela época eram 3 crianças sobre a minha responsabilidade. Então eu vivia em função deles, né? Em primeiro lugar eram meus filhos, em primeiro lugar eram as minhas preocupações e depois sim eu buscava a Deus, né? Eu procurava agradá-lo. Então essa é a realidade. Eu não vou vir aqui para ficar mentindo para vocês, tá? Para falar que não, eu sempre fui uma mulher de Deus, onde eu sempre busquei o Pai. Não, gente, eu sempre fui uma mulher de Deus. Eu sou uma escolhida de Deus, assim como você também. Eu relutei muito com isso durante muito tempo. Eu não acreditava que Deus tivesse me escolhido para alguma obra nessa terra. E Deus faz dessa forma porque olhava para mim e até hoje me sinto incapaz. Mas eu aprendi que quem nos capacita é o Senhor. Então é dessa forma mesmo. Lendo a palavra eu percebi que Ele busca aquele, que Ele escolhe aquele que não é, que não sabe, que não é capaz, porque é Ele que faz. É o nome dele que é glorificado. Então você vai ver aqui quem era Davi. Davi, um menininho que cuidava das ovelhas do seu pai, né? Tinha os seus irmãos ali, preparados para a guerra, homens fortes,
mas Deus escolheu Davi. Você vai ver várias passagens. Gideão foi escolhido ali para uma obra, né? Ele guerreou ali apenas com 300 homens e venceu uma batalha, uma guerra. E ele, quando foi escolhido, ele está ali no lagar, amassando o trigo, né? E o anjo do Senhor chega para ele e diz: varão valoroso, Deus é contigo. E ele fala isso: se o Senhor fosse comigo, se Deus fosse comigo, por que eu estaria passando por esse processo? E ele fala: eu sou o mais pequeno da casa do meu pai. E vários outros que você vai encontrar aqui que está falando. Jeremias: eu não sei falar, né? Moisés: eu não sei falar. Eu não posso ir diante desse povo. Sempre nós nos sentimos incapazes, porque somos. Deus escolhe dessa forma, né? Ele faz dessa maneira para confundir mesmo os sábios, para confundir, para mostrar que quem faz é Ele, não somos nós. Então, assim que Deus faz. E naquele processo que eu estava, né, na minha correria, levantei pela manhã como um dia comum, só que naquele dia eu levantei um pouquinho mais tarde. Então, antes de eu sair, eu me ajoelhava, nem que fosse assim, 3 minutinhos. Me ajoelhava e orava, falava: Deus, guarda por causa dos meus filhos, por causa da minha casa, né? A gente tá fora, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu me levantava pela manhã e falava: Deus, guarda minha casa, guarda meu lar. Fazia uma oração breve, rápida. Tô indo trabalhar, campo teus anjos ao meu redor. E assim eu fazia todos os dias. E naquele dia eu me levantei, detalhe, eu ficava num ponto ali, num lugar que era perigoso. As pessoas falavam que muitas pessoas eram assaltadas ali. Eu trabalhei naquela empresa durante 8 anos, né? E eu vi algumas coisas ali, alguns comentários que assaltou alguém naquele ponto. E eu chegava ali cedo, eu chegava em torno de 6h30 da manhã. Saía de casa ali por volta das 20 para 6, por volta das 6 horas, 10 para 6, né? Ia andando mais calmo, mais tranquilo, porque se eu andasse rápido era 15 minutos, mas se eu fosse devagar, uns 20 minutinhos para chegar lá, né? Então eu procurava levantar no horário que dava para chegar no ponto, no horário que o ônibus passava, para eu não perder esse ônibus. Se eu perdesse esse ônibus, eu já chegava atrasada no serviço, né? Eu entrava às 7 horas da manhã. Então, naquele dia, me levantei atrasada, corri, fiz o que eu tinha que fazer, arrumei marmita, aquela correria. E aí, eu orei rápido, sabe? Falando assim: Senhor, abençoa a minha casa, não sei o quê. E o Espírito Santo de Deus falou assim: volta e ajoelha e ora. E aí, eu relutei, pegando minhas coisas, mas eu não sabia que era o Espírito Santo. Gente, quando o Espírito Santo fala conosco, às vezes a gente tá desapercebido, sabe? E naquele momento eu falei assim: não vai dar tempo. Eu mesmo respondendo pra mim mesmo que era o Espírito Santo falando. É uma coisa de louco, né, gente? Já viu falar que cristãos são loucos, né? Essa é a realidade. Nós somos loucos, porque se a gente for contar essas coisas pro mundo, o mundo não vai entender. Deus fala conosco. Deus é vivo, Deus é verdadeiro. Eu tô aqui sentindo a presença do Pai. Deus é fiel. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Então, naquele dia eu me levantei e na correria que eu tava, o Espírito Santo volta e ora. Ele queria que eu ajoelhasse e orasse. E ali é questão de minutos, tá? Eu tô falando assim, parece que foi um tempo ou não, foi coisa de minutos. Eu falei: não dá pra me orar porque eu tô atrasada e ficar tendo minhas coisas. Aí, falou novamente, eu falei: não, eu vou orar. Ajoelhei e eu falei: eu vou perder a hora, porque se eu perdesse 2, 3, 4 minutos ali, eu já ia chegar lá e ia perder meu ônibus. E aí eu ia ter que esperar o outro ônibus e talvez pudesse chegar atrasada. Então, eu tava com essa preocupação de não chegar atrasada no serviço. Mas eu voltei e ajoelhei. Ajoelhei, orei, entreguei a minha casa nas mãos do Senhor, os meus filhos, e falei: Deus, ser comigo, vai na minha frente, me livra de todo mal, me guarda e ser comigo em nome de Jesus. Me levantei e subi pensando: eu vou chegar atrasado. E fui andando mais rápido, né, para poder ganhar aquele tempo que eu havia perdido. Olha só a nossa mente como que é, né, gente? A gente não tem sabedoria, a gente não sabe o livramento que Deus está fazendo e muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se eu deixo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, naquele dia eu tinha acontecido algo comigo que eu ia ficar muito triste. Vamos continuar esse testemunho. Então eu subi, né, como de costume, andei, a minha rua era uma subida, uma caminhada longa até chegar lá. Quando eu vou chegando, tinha uma ponte, a gente subia essa ponte, uma passarela, né, porque embaixo é a Dutra, né? Não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo, em Guarulhos. Então eu subi aquela passarela. Quando eu tô descendo, que já tá próximo ao meu ponto, o ponto era bem próximo à passarela que eu tô descendo, eu vi um rapaz correndo com uma arma na mão e um outro rapaz correndo atrás dele. Esse ladrão, ainda com a arma na mão, porque eu tava bem próxima já à passarela, eu parei e ele passou ainda olhando pra mim com a arma na mão e passou correndo. Eu fiquei assim, parada, sabe, em choque. Falei: meu Deus.
Aí tá, assim que ele passou, o outro rapaz veio atrás correndo e depois ele voltou falando, o rapaz entrou dentro do carro, safado, aquelas coisas, né, que eu me falo. E aí eu fui descendo em choque. E detalhe, nesse ponto ficava todos os dias eu e uma moça. A gente não se conversava, porque ela não me conhecia, nem eu conhecia ela. Sabe quando você chega no ponto e tem uma pessoa ali todo dia? O máximo que eles falavam era bom dia, era assim, sabe? Bom dia, tudo bom? E ficava ali parada esperando o meu ônibus e ela esperando o dela. E quando eu cheguei ali, o que tinha acontecido, né? Infelizmente, aquela moça tinha sido assaltada. Aquele bandido chegou, pegou a bolsa dela, não fez nenhum mal com ela, né, na parte física, mas emocional sim, né, ela estava abalada. Pegou a bolsa dela e saiu correndo. Eu cheguei ali e ainda pude estar ali junto com ela. Calma, o que aconteceu? Ele pegou minha bolsa, meu celular, meus documentos, tudo lá dentro. E começou a chorar, né? Eu, calma, mas você tá bem? Tô bem, meu Deus, meu documento, meu celular. E eu falei, e agora? Calma, tem como a gente entrar em contato com alguém, não sei o quê, né? Porque o celular dela foi embora, você mora aqui perto? Ela falou, não, pode deixar, eu não sei o que é. Ela falou assim, pode deixar porque eu moro aqui perto, eu vou para casa, né? E eu fiquei assim, sabe? E naquele momento da agitação eu não percebi nada, gente, sabe? O que Deus tinha feito na minha vida, né? Infelizmente aconteceu isso com ela, eu não fico feliz pela situação dela, mas eu tô contando o livramento que Deus deu para mim, sabe? Então naquele momento eu fiquei em choque. Ela se acalmou, chegou mais um rapaz ali, esse rapaz que chegou, que estava vindo, também conhecia ela, aí ele falou que iria ir com ela até a casa dela. Então eu me despedi, entrei no ônibus, cheguei em cima da hora, né? Cheguei em cima da hora no meu serviço e fui assim, sabe? Aí que a ficha foi caindo. A ficha foi caindo. Eu falei, meu Deus do céu, o livramento que Deus me deu. Se eu não tivesse me ajoelhado aqueles 3 minutinhos, eu estaria junto com ela no momento do assalto. E eu também seria assaltada. E não sei o que poderia acontecer, porque o rapaz estava com uma arma e eu sou mais agitada, gente, sabe? Eu não sei qual seria a minha reação. Nesse momento você tem que manter a calma, né? Porque se você ficar agitada, fazer alguma ação, você pode levar um tiro, perder a sua vida por causa de um assalto que ele às vezes queria pegar um celular, uma bolsa, mas no momento da agitação, do nervosismo, uma ação, né, brusca, você pode perder a sua vida. Quantos casos, né, não temos visto assim? Então são livramentos que a gente não tem nem noção, sabe, do livramento que Deus deu. E eu agradeci ao Senhor. Ali eu pude ver as mãos do Senhor. E eu falei, meu Deus, a importância de estar na presença do Pai, de sempre pela manhã se levantar e já orar, entregar sua vida nas mãos do Senhor, buscar ter esse encontro com Deus, sabe? Fazer o seu devocional. Então às vezes você trabalha, levanta meia hora mais cedo, deixa esse primeiro momento para o Senhor. Você não tem noção da importância que isso faz na nossa vida, dos livramentos que Deus pode fazer durante o dia, pois nós não sabemos, né? A gente sai, deixa a nossa casa em ordem e de repente você vai trabalhar, acontece alguma coisa no meio do caminho, ou em tantas coisas que pode acontecer, né? Nesse mundo tenebroso que estamos vivendo. Então, essa mensagem hoje para você é para que você entenda a importância de não deixar Deus em segundo plano, mas colocá-lo na sua vida em primeiro lugar. Desde quando eu tenho feito isso, eu tenho visto grandes mudanças. E esse testemunho eu deixo aqui para que venha edificar a sua vida, para que você saiba que o Senhor está cuidando de nós. E para finalizar, vou deixar esse salmo que está aqui, ó. Salmo 34, versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus, essa palavra é viva e eficaz. Eu vivi isso na minha vida. Deus me livrou, esse é um dos livramentos. Tem várias outras situações que eu passei, que eu vi as mãos do Senhor me livrando. E eu tenho certeza que você também tem um testemunho aí de um livramento, de algo que Deus fez em seu favor. Essa é a palavra do dia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.